Ó, é. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais uma live hoje, dia 8 de abril de 2021. Aqui, direto de Soledade para Passo Fundo, com o professor, advogado, militante dos direitos humanos, professor Júlio Ramos. Boa noite, Júlio. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Alisson. Boa noite. É um prazer, uma honra, né, estar aqui contigo, para nós conversarmos, para nós trocarmos ideias, para nós nos divertirmos, que é um prazer nós poder conversar. Eu acho que as pessoas não só se curam conversando, mas elas aprendem conversando, elas não emburrecem quando conversam. Então, o ser humano, não à toa, ele evoluiu conversando, né? E é isso que nós temos que fazer, aprimorar cada vez mais, né? O diálogo, a aproximação, né? E isso é muito salutar, até nos tempos que nós vivemos, né? Que as pessoas devem conversar muito, mas muito mesmo, né? Porque o esclarecimento, a ciência e o conhecimento nunca tiveram nunca foram tão necessários como agora. Exatamente. Que bom, prazer muito grande estar contigo, Júlio. Assim, não é jogar confete, não, mas tu é uma referência para mim e para muitas pessoas, tanto na tua militância dos direitos humanos, como também na tua postura como advogado, né? Como pessoa humana. Então, é um prazer muito grande estar contigo. Quero cumprimentar quem está comigo aqui também, a mãe, que está do meu lado. Tudo bom, mãe? Nossa. Boa noite. Um A abração para Geise tua mãe está aí, cara. aqui. Boa noite. Tá. Um Mãe, te mandou um abração para tua abraço. mãe. Tá. A Geise, que está aqui comigo, que vai ler depois os comentários. Boa noite, Geise. Boa noite. Tá. Boa noite. E boa noite a todos e todas que estão acompanhando. E boa noite a Julinha, ele já deu um boa noite. Julinha, o José Humberto da Rosa, boa noite. Lá de Fontoura Xavier, ó, tá regional aí a nossa audiência, né? Já tá internacional. Viu? Isso aí. Então, pessoal, já vou pedindo para curtir e compartilhar. Nós estamos, Júlio, no meu perfil, espero que tu compartilhe aí também no teu, né? Sim. Pela minha página no Facebook, pela página do Jornal Informativo Regional, onde vai o link para 20 mil pessoas. Então, se tu estiver olhando ali, tiver pouca gente num lugar, não quer dizer que é pouca gente que está vendo, porque ele está em vários lugares. Também está pelo portal Soledade News e pelo portal Fortaleza dos Valos. Então pega aí toda a nossa... Vai longe aqui na nossa macro região. E a ideia é, como sempre, a gente debater direito, debater política, né? A gente não tem vergonha de debater política, pelo contrário, a gente entende que uma sociedade melhor se constrói a partir da política. Né? Boa noite, Bianca, boa noite, Jorge, boa noite, Christian. Enfim, a todos e todas que vão entrando, curtindo e compartilhando. E nós vamos, obviamente, debater aqui hoje as questões do direito envolvendo o Lula, mas na perspectiva da eleição 2022 e de como essas medidas de exceção que estão ocorrendo aí desde 2016, pelo menos, né, como é que elas estão e como é que a tua visão, principalmente, que é o nosso convidado hoje, como é que tu vê isso, né? Então nós tivemos todo esse processo que levou o Lula à cadeia, que produziu um resultado nas eleições de 2018, que ficou preso 550 dias, e aí, de repente, numa decisão monocrática, ele é solto. Ele é solto, ele estava solto, não estava na cadeia, mas ele é inocentado. As pessoas dizem que ele não é inocentado, mas quando não se tem processo, num país em que vigora a presunção de inocência, a pessoa não tem processo, né? Não tem condenação, portanto é inocente. Né? Essa é a minha visão sobre isso. Eu já fiz uma live sobre isso com o Dr. Manuel Pedro, mas eu queria ver de ti, né, como é que tu analisa toda essa questão também na perspectiva das eleições e da disputa do poder no Brasil. Né? O pessoal vai curtindo e comentando e compartilhando e dando a sua opinião, e o professor Júlio já vai aí nos dizendo aí como é que vê essa questão toda. Eu quero mandar um abraço para o César Augusto, né, Cezinha, né, compartilhando aqui nossa conversa também. César, vamos nosso referência. Grande, Cezinha. E a questão do Brasil é uma situação muito complicada, né, Alisson? Nós temos um judiciário
que em momentos de crise, ele nunca respondeu, né, do ponto de vista social, né, visando a maioria da sociedade, infelizmente. Eu vou começar a fazer um breve relato do que é o STF nosso, né, para mostrar que realmente o Brasil, por essa carência, por essa míngua de democracia que nós tivemos, o exercício, né, de democracia, nossas instituições sempre foram muito avessas, né, a ter um projeto popular de nação. Então, em 1938, e eu estava, um tempo atrás, estava curioso para ver, porque eu li o livro eu li o livro que fala sobre esse assunto, e assisti o filme também depois. O STF, em 1938, julgou um habeas corpus e denegou a segurança do habeas corpus e extraditou uma judia chamada Olga Benário Prestes, grávida. E o nosso STF mandou simplesmente para onde ela? Para o nazismo, né? Onde depois, mais tarde, ela ficou presa, teve o nenê, né? A filha foi salva, mas ela morreu. Né? Então, assim, é triste essa história, mas passa, né? Está lá anotado nos anais do STF. Em 1964, quando o Brasil recebeu um golpe de Estado, né? E tivemos 21 anos de tortura, de massacre, né? Da oposição, fechamento do Congresso, né? Regime de exceção AI-5, as maiores atrocidades foram cometidas. Eu recomendo a quem está me escutando que baixe, são 3 volumes, né? O Relatório da Verdade, da Comissão da Verdade, que fala nos 3 volumes todas as barbaridades, todas as barbáries que aconteceram. O STF ficou omisso nessa época. O STF parece que nem vivia nesse período. Né? Então ele foi assim, ele ratificou, né, a barbárie da ditadura militar. E o último, recente e mais grave ato do STF foi o golpe na Dilma, em 2016. Né? 2016. Quer dizer, o que é pedalada fiscal, gente? Perto do que o Temer fez e perto do que esse genocida está fazendo, pedalada fiscal, meu amigo. É uma balinha goma, né? Perto do que esses caras estão fazendo. Perto de uma loja de chocolate é uma balinha goma, né? Então, assim, eu, particularmente, apesar de ser advogado, né, eu tenho uma visão política e ideológica do direito, né, e vejo que o STF, infelizmente, é uma corte que está aí para manter o status quo, e é o status quo de uma elite, infelizmente uma elite, que nessa pandemia ficou mais rica, segundo a revista Forbes. O número de bilionários no Brasil aumentou. Eu li na revista Forbes, um colega me passou. Em contrapartida, existe, nesse mesmo período, né, hoje, contabilizados, 50% praticamente da nação brasileira ela está passando necessidades, sendo que 50 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da miséria. Estão desempregados, eles não têm a garantia que vão comer amanhã. Então, quer dizer, é um sistema perverso que nós vivemos, né, um sistema perverso, e tutelado pelo direito, né? Quer dizer, o nosso direito está tutelando tudo isso, né? Infelizmente. É um direito comprometido com a família, é um direito comprometido com a propriedade privada, e é um direito comprometido com os contratos, né? Os contratos que mantêm as pessoas, né, dentro de um jugo de domínio. Então, eu, apesar de não ser um pessimista, né, mas eu acho que do ponto de vista do realismo que nós vivemos, e com base na história, o nosso poder judiciário ainda tem muito que avançar e tem muito que ainda pensar em ter um projeto de nação. Essa, para começo de conversa, eu vejo isso. Sim, eu compartilho de tudo que tu falou, mas eu ainda tenho algumas dúvidas aí, eu gostaria que tu me ajudasse no raciocínio. Eu, por exemplo, eu concordo que o STF fez essas barbaridades em 38, o judiciário em si ele já vem ele já veio que importado de Portugal, então chancelou barbaridades antes disso, né? E depois disso, e durante a ditadura, acho que foram apenas 3 ministros que em algum momento tiveram algum desentendimento, vamos dizer assim, com a ditadura, né? Veja, 21 anos de arbitrariedade, né? 3 ministros em 3 ocasiões, né? Então foi muito pouco. E de 16 para cá, então, a barbárie é incrível, porque o caso do impeachment, eu penso o seguinte: se ele é político e jurídico, ele é primeiro jurídico, primeiro tu tem que ter o crime. Né? Porque não precisa em 2 aulas de direito penal para o seguinte: tu tem que ter uma ação
antijurídico, um fato que seja descrito em lei anterior, antes de eu cometer, porque se depois de eu cometer, daí virar crime, daí não dá, né? Tem que ser antes Sim. previsto em lei, tá escrito lá, é crime, né, cair na calçada. Daí se eu vou e caio, tudo bem, né? Mas se não estava escrito e eu cair, não é crime, é só um tombo, né? Exatamente. Aí o judiciário deixou isso prosseguir porque quis, né? Não sei se tu lembra, teve lá uma decisão que decidiram Sim. sobre o rito, que havia um pedido sobre o mérito, né? E o Sim. STF se absteve, né? Depois, no processo do Lula, também não precisaria 2 aulas de direito penal para dizer que se a competência é territorial, ou seja, se eu vou aí em Passo Fundo onde tu tá e cometo um crime, vou ser julgado. É aqui. Aí, Exatamente. em Passo Fundo, se eu cometo aqui em Soledade, ou se dizem que eu cometi aqui em Soledade, vou ser julgado aqui. Como é que tu vê essa demora, né? E por que dessa demora? Por que desse jogo político do Lula ser, eu estou dizendo solto, mas não é solto, ter esse julgamento do Fachin, né? E como é que tu vê esse desdobramento de por que só agora? Lembrando que teve até um habeas lá antes dele ser, que deu 6 assim, né? E como é que, e por que tu acha que deu isso, né? Eu especulo que seja para um jogo de poder, de briga com o próprio Bolsonaro, que não está fazendo o que eles queriam ou como eles queriam. Mas eu queria ver o que tu pensa sobre isso. Eu acho assim, ó, de tanto me falarem que eu sou um cara radical, eu realmente acabei assumindo que eu sou uma pessoa radical. E eu acho que todos os problemas que ocorrem na superfície, eles têm uma gene muito mais profunda. E eu acho que os problemas que o Lula está passando, que a Dilma passou, enfim, que todo esse projeto, né, de esquerda que o Brasil viveu nos governos Lula e Dilma, eles têm um inimigo comum. Né? O inimigo comum é os Estados Unidos. Na medida que o Brasil começou a se emancipar com uma política emancipatória do ponto de vista econômico, na medida que o Brasil começou a se emancipar do ponto de vista da descoberta do petróleo, da grande bacia petrolífera do pré-sal, né? Na medida que o Brasil começou a formar um grande bloco econômico com os BRICS, Rússia, China, né? Irã, Índia, a África do Sul, o Irã estava meio de lado, mas estava também fazia parte do processo. E na medida que esse bloco econômico começou a ser gestado, né, se viu que estava botando em xeque todo o poderio de mercado dos Estados Unidos, dos americanos. Os americanos, só para ter uma ideia, um cidadão americano, ele consome 60 vezes mais energia que um cidadão brasileiro. Eles são viciados em energia, viciados em energia. E o que move toda essa indústria americana, tanto a indústria bélica como a indústria de mercado, de trocas deles, é o petróleo. É o petróleo. Então, assim, não é à toa, né, que eles invadiram o Iraque. Será por que eles invadiram o Iraque? Para levar democracia para o Iraque? Responda você aí. Eu acho que não, né? O Iraque está lá pior do que começou. Ele está pior do que quando tinha o Saddam Hussein. Petróleo, gente. Petróleo. Por que essa briga na Síria, essa guerra na Síria? Porque a Síria é um grande corredor, né? Passa a ser um grande corredor do mercado que vem da Ásia, né? Da Eurásia. É o caminho para a Eurásia. Então, o Brasil é a bola da vez. A Venezuela está bloqueada, tem um bloqueio econômico violento, porque não cedeu, né? Não cedeu ao interesse americano de expropriar o petróleo deles. Sendo que no Brasil não foi preciso nem fazer um bloqueio econômico, né? Tinha tanto canalha aqui disponível na política, tinha tanto sem vergonha, né? Tinha tanto pilantra na política, que não foi preciso, né, um Judas ali vender por 30 moedas o nosso pré-sal, foi por muito menos. E aí veio o golpe. E para que isso acontecesse, tinha que tirar o Lula do caminho. Porque o Lula é um indivíduo nacionalista, ele tem políticas de inclusão, ele tem políticas públicas de emancipação da miséria. Isso custa dinheiro, gente. Isso custa dinheiro. E o pré-sal era para financiar isso. E aí veio o golpe. E torná-lo elegível é a garantia de que esse processo ultraliberal de expropriação das nossas riquezas vai continuar. Vai continuar. Né? Hoje a Petrobras está sendo esfacelada, vendida a preço de banana, né? Uma empresa superavitária, né? E não à toa o nosso parque, a nossa indústria pesada, a OAS, a Mendes Júnior, a Galvão Bueno,
As empresas de base, né, inclusive do polo marítimo aqui de Rio Grande, foram destruídas com a Lava Jato. É todo um projeto, né, que tem como o cabeça, que era o Moro, continua sendo. Entende? Então, assim, essa história toda foi chancelada e tutelada pelo direito. E isso está sendo tutelado e chancelado pelo direito. Existe uma atmosfera jurídica para chancelar isso. O que nós vivemos hoje, o golpe da Dilma não foi um golpe no coturnaço, que nem foi em 64. Esse é um golpe que conta com o legislativo, com o poder judiciário e com a mídia. Entende? É um golpe jurídico midiático, com aval, com iniciativa do poder legislativo. Então, realmente, assim, é difícil hoje eu conseguir aceitar a ideia de que o Lula, que pese ser elegível hoje, agora, nesse momento, vai continuar sendo. Eu acho que vai depender muito de nós, Alex. Né? Tu que é uma liderança em Soledade, tu que é um formador de opinião, tu que é um sujeito que tem coragem para botar a cara, para bater aí nessa cidade que eu conheço muito bem como é que funciona, né? Tu é um sujeito, né, que tem que levar adiante isso, né? Esclarecer que o golpe, ele não visa simplesmente só tirar o Lula do cenário, ele visa sugar o Brasil. Né? A reforma trabalhista que nós tivemos, né, nós estamos vivendo um regime quase que escravocrata. Dos 200 artigos que foram alterados, 174 mudaram artigos com relação aos empregados. Quer dizer, hoje o Brasil vive quase uma nova colonização imperial, onde o direito está sendo tutelado, está sendo os nossos garantias sociais estão sendo implodidas. Tudo faz parte desse grande projeto, né, de fazer com que o Brasil volte à posição que ele sempre teve, né, exportador de matéria-prima e de commodities, uma mão de obra extremamente barata, né, quase que escrava, onde o investidor americano, o europeu, enfim, ele vem com seus bilhões para cá, para faturar, ele tem certeza absoluta que esse dinheiro não vai se transformar em hora extra, em fundo de garantia, é especular. Isso aqui virou um cassino. Né? E o povo, que está preocupado com o que vai comer amanhã, né, e essa é uma máxima do marxismo, o povo que está acostumado com o que vai comer amanhã, ele não tem como se preocupar com política. Então, manter uma população na miséria também é estratégico para esse projeto. Né? E eu acho que nós, né, agora falando como Partido dos Trabalhadores, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso aí. Uma responsabilidade porque já fomos governo. Uma responsabilidade porque nós conseguimos hoje enxergar o problema. Então, nós temos ainda, né, um trabalho e uma jornada muito longa para que nós possamos minimamente resgatar pelo menos a democracia no Brasil. Que nós vivemos um estado de exceção. É um estado de exceção. Existem mais militares hoje dentro do governo federal do que existia na época da ditadura. Na época da ditadura. E o povo está apático. Né? O povo não reage. Quer dizer, então, nós, militantes, temos a obrigação, né, de levar essa indignação e levar a verdade para a rua. Com pandemia ou não. Nós estamos fazendo isso agora, nas condições objetivas que nós temos. Mas nós temos a obrigação de fazer isso. Porque também somos culpados. Nós também somos culpados. Ou por ação ou por omissão. Ou por, né, pecamos por não conseguirmos fazer uma leitura de conjuntura adequada e consistente para a época. Mas agora temos. E não à toa, né, está um genocida hoje. Estamos com mais de 343 mil mortes no Brasil. E não à toa esse projeto neoliberal, ultra neoliberal, continua a galope. Ele continua sendo executado. Enquanto nós discutimos aqui se as igrejas vão abrir ou fechar, né, se o Flávio Bananinha ele comprou a casa de 6 milhões ou não, o projeto neoliberal, ultra neoliberal, continua, né, assolando o país. Então, nós temos também que enxergar isso, né, o que tem por trás dessa cortina de fumaça que é gerada sobre nós, né, e esse projeto que vem com o intuito de destruir o país. Destruir, que eu digo, é que o país não seja mais nosso. Não seja mais nosso. Né? Então, eu acho que a nossa função é muito grande, Alisson. E esse descrédito e esse desamor pela política que a gente escuta também faz parte do projeto.
O ser humano só é o que é, e hoje nós estamos aqui conversando de forma civilizada porque somos seres políticos. Nós aprendemos, dentro da polis, a resolver os nossos problemas em coletivo, com democracia, né? E esse descrédito com a política faz parte do projeto. O povão acha, mas nenhum político vale, tudo sem vergonha, tudo ladrão. Não, gente, não é. Em todas as categorias tem os que prestam, os que não prestam, os que são meio assim, meio assado. E na política é a mesma coisa. O povo tem que se interessar por política, sim. Tem que saber que o Alisson é candidato, né? Tem que saber que o Alisson concorreu à prefeitura de Soledade, que ele é uma pessoa honesta, correta, proba, idônea, né? Que tem um projeto desenvolvimentista para a maioria da população, né? Que não vai simplesmente governar para os mesmos, para os ricos, que já são muito ricos, para eles ficarem mais ricos, né? E para os pobres, cada vez mais pobres. Então, o povo tem que voltar a gostar de política. Tem que se interessar por política, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer por você, entende? E te garanto que vai ser o Bolsonaro e a família dele que vão fazer por você. É verdade, até porque... deu uma aula, obrigado, hein? Até porque, né, Júlio, essa despolitização ela é muito fácil, porque ela encontra respostas muito rápidas para os problemas, né? E o Bolsonaro, na minha opinião, ele consegue ser porta-voz da ignorância com uma boa habilidade. Eu não acho que o Bolsonaro é um burro, sabe? Eu acho que ele consegue fazer algumas sínteses que consegue chegar na população e ter aquilo como é isso, né? Tipo na pandemia, não há o que fazer, vamos trabalhar, né? E aí é uma resposta fácil, né? Que isenta um monte de gente, inclusive lideranças, né? Lideranças vão se fazendo que não tem o que fazer. Aliás, falando nisso, o Gilmar Mendes deu uma baita de uma mijada no ex-ministro da Justiça, né? Eu vi. Ontem, no julgamento, né? Mais ou menos nessa ideia de, olha, né? Enfim, então eu acho que o quadro político é muito grave. Concordo contigo, acho que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o que está acontecendo no país, a gente não consegue debater a fundo isso, e o povo também demonstra uma apatia muito grande, fica tonto no meio disso. Sim. Né? Acho que a esquerda tem que se reinventar, se rearticular com as velhas bandeiras de sempre, por terra, trabalho, teto, né? Desenvolvimento, as nossas velhas bandeiras, mas com uma capacidade de diálogo maior. Acho que esse é um desafio para nós, inclusive das novas formas de comunicação e das novas formas de relação social, inclusive. Né? Acho que esse é um grande desafio. Mas a população em si, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo agora, também tem que se desafiar, né, a compreender os processos mais a fundo, né? Nós temos também muitas pessoas que ficam na expectativa, né? Nós tivemos essa semana, aqui, agora no último ano, aqui em Soledade, um debate sobre os estudantes, aqui tu deve ter acompanhado, o pessoal que ia de ônibus, né? Mais de 40 anos que o ônibus vai a Passo Fundo levar os estudantes, depois houve um debate, uns anos atrás, se deveria levar a Carazinho também, e esse debate foi superado e foi levado, e agora, por conta da pandemia, por ser menos estudantes, alguém disse que não poderia mais. E um monte de gente, a maioria das pessoas acreditou que não podia mais, porque era menos pessoas que tinham que ir. Mas se tem menos e tem um número grande, e antes podia um número grande, então esse número menor ainda pode ser receber um benefício maior ainda para poder estudar, a maioria filho de trabalhadores e de trabalhadoras, né? Mas as pessoas compraram aquela versão ali como se aquilo fosse verdade. E aí ontem, depois que algum grupo começou a pensar, né, uma delas, a Geise, está aqui do meu lado, aí a prefeita e uma liderança lá dos estudantes, não, mas é verdade, isso pode mesmo. Mas um ano, né, um ano demorou para chegar nessa conclusão. E usando do direito, a desculpa era essa, chegaram a inventar uma lei. Não, teve uma lei durante a pandemia que o prefeito não pode mais dar benefício para estudante. Né? E aí, quando a Geise pediu a lei, disseram assim, não, mandaram a lei de 2014, só são a lei de Nostradamus, né, cara, que previu a pandemia. Em 2014, previu que ia ter a pandemia em 2020, só um parágrafo, né? Falou da política, né? Teve uma clarividência.
Alguém, né, imaginou. Então tá, mas daí ontem à tarde, daí que teve esse acordo, sumiu essa lei, já não existe mais. Ela só existiu enquanto ela foi necessária para um tipo de retórica. Geise, vamos ver quem é que está nos acompanhando, vamos ler alguns comentários aqui. Gente, às vezes não dá para a gente ler todos, tá? Ó, o Leão Gonçalves entrou ali, porque a gente, como eu expliquei antes, a gente está no informativo regional, no meu perfil, na página, no perfil do Júlio, né? Mais de quem está compartilhando, que eu peço que compartilhe para levar mais adiante a mensagem. Mas a gente lê daqui do que a Geise, é ela que seleciona aqui. Quem ficar bravo fica com ela, tá? Sim. Vai lá. Daniela Betim. Bolsonaro se elegeu sem nenhum projeto, simplesmente com narrativa simplista. Falou o que o povo queria ouvir em um momento de descrédito com a política de esquerda. Um baita oportunista. Mais ou menos na linha que o Júlio estava falando. Mas, Júlio, eu falou disso e falou também da direita e eu tenho alguma dúvida em relação a isso. Sim. Porque me parece que eles não queriam o Bolsonaro como resultado. Eles queriam, na minha opinião, um Alckmin como resultado do processo, um Alckmin eleito em 2018. Sim. Né? O que deu errado e por onde veio o golpe? Eu tenho uma impressão, já vou adiantar a minha posição, mas eu gostaria que complementasse ela e fosse mais a fundo, que o golpe veio mesmo pelo judiciário através da Lava Jato, de onde eu, principalmente, não suspeitaria. Né? O golpe como é que tu vê isso? Por onde iniciou essa articulação que culminou no golpe e aprofundou o golpe depois? O golpe iniciou mesmo, Alisson, lá no mensalão. Começaram o processo de mensalão que botou, né, que processou e condenou vários políticos do governo Lula na época, né, e que teve sua continuidade, né? Eles apostavam tudo na eleição do Aécio, que ele iria ganhar o segundo mandato da Dilma, não ganhou, né? Foi pouca diferença. Eles tinham certeza, eles já tinham rateado o Brasil, tinham fatiado o Brasil entre eles. E a partir da derrota do Aécio, o estopim foi lançado. A partir da derrota do Aécio, o estopim foi lançado do golpe. E aí houve toda uma conjuntura de interesses, né? Os interesses imperialistas americanos por sedentos de energia, né, e salários, e um povo quase escravizado, os interesses dessa elite conservadora brasileira, que não tem interesse, não tem projeto de Brasil, essa elite só quer explorar e acumular mais capital, então juntou com essa elite, e uma direita, né, que se diz liberal, mas se mostrou não liberal, fascista, né, não liberal. Bolsonaro, na verdade, era o plano Y deles. Quando todos deram errado, eles tiveram que chocar esse ovo de serpente dentro do ninho deles. Chocaram um ovo de serpente, sabendo que era um ovo de serpente, né? Sabendo que era um sujeito que nunca tinha feito nada na política, sabendo que era um sujeito, né, que sempre teve um partido de pessoas corruptas, né, sabendo que era um sujeito que fazia rachadinhas, que estava no Congresso só para enriquecer a ele e a família, não tinha nenhum projeto para isso, porcaria nenhuma, mas sobrou ele, né? Sobrou ele, porque ele era o antipolítico. E todo um trabalho feito de desmonte da esquerda, que a Rede Globo fez, um desmonte, né? Era dia e noite, batendo na cabeça das pessoas, né? Não só a Globo, mas toda essa mídia conservadora, né? Que não tem interesse nenhum no país mesmo, voltam sempre para fora, os interesses de fora. Essa mídia criou todo um clima, né, de descrédito com a política, né? E de uma demonização da esquerda e do PT. Então, junta tudo isso naquele caldo, né, e entra o juiz Moro, né, o paladino da justiça, né, que de paladino não tem nada e de justiça muito menos, né. Dá para ver que foi mais um sujeito que rasgou a Constituição, né, e que trabalhou pelos interesses, exatamente esses interesses do liberalismo financeiro internacional, né. Hoje o Brasil é um país que tem um mercado de ações que 0,7% da população aplica e vive disso, e mais de 99% do povo brasileiro não sabe nada de ações. Quem está me assistindo aqui tem aplicação em ações, quem tem aplicação em dólar, quem tem aplicação em ouro, a gente está vendendo o almoço para comprar janta, esse é o brasileiro. Então o Brasil hoje é isso, entende? Então o golpe, na verdade, foi gestado e tudo, né, Alisson? Repito, tudo com aval da justiça.
tudo com a chancela da justiça. Tudo. O enfraquecimento do Bolsonaro foi agora exatamente isso, né? Ele é um sujeito muito fraco e ele tem que estar sempre botando mais gasolina no carro para ele poder andar. No caso, gasolina é dinheiro, poder, né? E tem hoje o baixíssimo clero que se deu conta que eles são maioria e eles se organizaram e hoje eles são um poder dentro do Congresso e são sujeitos que não têm nenhum compromisso com a nação também, a não ser com os cofres deles. E esse grupo se organizou e botou o executivo contra a parede, uma vez que a crise pandêmica enfraqueceu muito o governo Bolsonaro. A crise pandêmica, né, essa aceleração das mortes, essa deixar as pessoas brigarem entre si dentro das cidades, que querem abrir mercados, que não querem, os querem ser vacina, não querem tomar cloroquina, não querem, enfim. Existe um caos hoje de organização, né, com relação ao comando da pandemia no Brasil. E esse caos todo, bem ou mal, reflete lá em cima no executivo. Então ele se viu acuado, e esse enfraquecimento dele criou um ambiente para que fosse julgado o habeas corpus do Lula, né? E para que agora, acredito eu, tomara que eu esteja errado, né? Estão forjando um novo pacto de governo. Eu, né, custo acreditar, mas estou percebendo, né, algumas coisas no ar aí desse novo pacto de governo. O que está para fora da cesta é só o Poder Judiciário. Só. E eu não sei se logo ele não volta para dentro, né? Porque até agora ele estava dentro, né? Estava afiado com o Temer, estava afiado com o Bolsonaro, estava afiado com o Moro, né? Enfim, o que descobriram no processo do Lula, desculpa, não foi nenhuma novidade. Todo mundo sabia. Os maiores juristas do mundo, os maiores juristas do mundo vieram e escreveram livros, né? Faziam todo um desmonte dos processos da Lava Jato. O Ferraioli, que é o maior criminalista que nós temos, Ferraioli, que todo mundo tem livro, é um garantista, ele foi no julgamento do Lula no TRF4, gente. E ele disse que o que tem de citação dele nas sentenças, ele não autorizaria a botar, porque não é nada disso que estava acontecendo. Então, quer dizer, se todo mundo se volta contra, e hoje o Brasil é um pária planetário, entende? Realmente dá para ver que nós temos uma elite encastelada, sem projeto de país. Os poderes não estão a serviço do desenvolvimento da nação e não estão a serviço dos mais vulneráveis, dos que mais necessitam de Estado, né? E nós temos um trabalho muito grande pela frente, que é enfrentar isso, né? E criar as condições políticas de novo para que a população acorde dessa letargia, né? Dessa letargia fundamentalista que nós estamos vivendo. Acorde, né? Acorde, gente. E não necessariamente precisa votar nos candidatos do PT. Vote em qualquer outro candidato que tenha um compromisso mínimo com a nação, um compromisso mínimo com o desenvolvimento, com as políticas públicas de inclusão, com as políticas públicas de combate às discriminações, à homofobia, todas as demais discriminações que existem, né? Que esse governo aí muito bem representa elas, né? O racismo voltou à tona com toda a força, a homofobia, os feminicídios, né? O ataque e o assassinato de índios, a destruição da nossa natureza, né? Assim, o descaso para com as comunidades que moram nas favelas. Olha quantas pessoas. Eu li o relatório da Anistia, que foi publicado ontem, né? O Brasil é um dos países hoje que está no topo do ranking do não cumprimento, né? E não observância dos direitos humanos. Dos 3.700 que foram mortos no ano passado pela polícia, 3.700 e alguns, 70% são negros e pobres. Quer dizer, nós vivemos de novo, né, uma neocolonização escravagista no Brasil. Por sinal, a nossa elite, né, Alisson, nunca deixou de ser escravagista, né? Nossa elite sempre foi escravagista, sempre foi, né? Sempre foi escravagista e continua sendo. E nós temos forças armadas, nossas forças armadas também nunca tiveram um projeto de nação. Desde o golpe da República, né, que eles ficaram do lado dos escravagistas, né, desde o golpe da República até hoje, eu só vejo o exército partir para cima do povo, né? Só isso. Não vejo um projeto de desenvolvimento do Brasil. Nesse sentido, eu queria tem uma coisa que está me angustiando e deixa eu fazer uma pergunta para ti sobre isso. Exatamente, eu também não vi nada
eu vejo eles participando de um governo que é genocida, com mais de 6 mil militares dentro. Com esse Pazuello, um general da ativa. Tipo, se fosse um advogado da ativa, acho que a gente ficaria com vergonha, né? Ia fazer, sei lá, pedidos para que não nos representasse, né? Algo assim, né? Mas imagina, ele é do militar, do exército do país, um símbolo do país, né? Ele é de uma instituição símbolo do país, né? E nós temos 400 mil homens no exército brasileiro, e um exército que não serviria para guerrear, não serve para nenhum combate interno, só serve para dar golpe no próprio povo, né, para participar de um governo ridículo como esse, que é pior do que os governos da ditadura, do ponto de vista de tático, estratégico, de desenvolvimento, de ter um programa mínimo. Eu acho que é pior. Não tem. Né, porque eu acho que a ditadura tinha um programa mínimo, né, de vamos fazer tais e tais investimentos aqui e ali, e fizeram até o regime próprio da Previdência, por exemplo, sob pressão, foi feito dentro da ditadura, né, tinha algumas coisas assim. Quebraram a estabilidade do servidor, né? Quebraram a estabilidade, né? Em 1966, trocaram pelo Fundo de Garantia, criaram a lei da terceirização, né? Em 73, né? Criaram a lei da terceirização. São creditadas muita corrupção para esse período, né? Muita corrupção, né? Quer dizer, eles começaram com o esquema das empreiteiras, né? Foi eles que começaram. Né? Então, assim, nós, infelizmente, gente, a sociedade brasileira é civil, não é militar. Civil. E hoje nós temos dentro do nosso Estado, né, muito mais militares do que civis. Então, assim, é um absurdo isso. Eu queria te perguntar como é que tu vê isso, e até que tu explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo qual seria o papel adequado ao nosso exército, e inclusive em termos de custo, porque essa gente da direita adora falar em custo de servidor, mas os militares ganham super bem, se aposentam super cedo, né? Por exemplo, se fosse esse o debate, né? Então, enfim, gostaria que tu fizesse uma fala sobre isso, o papel, como é que tu vê isso, como é que tu vê eles entrando no governo Bolsonaro, e aquele jogo de cena agora, uma semana atrás, de saírem os comandantes e ficarem nos cargos igual dentro do governo. Como é que tu vê essa situação aí? Eu vou começar por uma constatação muito planar, muito pela lâmina. Se você vê o Estado-Maior das Forças Armadas, se você vê o comando do Exército, Aeronáutica e Marinha, tu vai ver quantos negros lá dentro. Quantas mulheres. É uma elite branca, né? Uma elite branca que está lá dentro, e que eles têm um projeto, né? Na verdade, eles têm um projeto que não é necessariamente um projeto de desenvolvimento do país, do ponto de vista do progresso, né? Do ponto de vista de emancipação desse povo. Não é. O papel das Forças Armadas, né, em outras nações que têm outras culturas, seria um projeto de soberania, né, de garantir a nossa soberania. Por exemplo, deixar a Petrobras ser esquartejada, né, pelo grande capital especulativo estrangeiro, né, o Exército deveria permitir isso? Não, né, é óbvio. As empresas estratégicas para o Brasil que lidam com energia elétrica estão sendo rifadas. Enfim, e o Exército? O que o Exército acha disso? O que o comando? Os que são os garantidores da nossa soberania, né? Que são os garantidores... Não precisa hoje mais tu ter exército para invadir o Brasil. O Exército, aquela guerra de invadir, de matar gente, acabou. Entende? Acabou isso aí. Esse negócio de dar tirinho acabou. Né? Hoje, existem formas de você tomar conta de um país que são muito mais profundas e perversas. E o Exército está preparado para enfrentar isso? Esse tipo de ataque? Está preparado? Eu não vejo, muito pelo contrário. Eu vejo o nosso chefe maior, que é o nosso presidente, que foi do Exército, né, bater continência para a bandeira americana, festejar o dia da independência americana, né, e lá ser um baba-ovo do Trump, né, um baba-ovo do Trump, uma situação que me envergonha como brasileiro, o meu presidente lá se sujeitar ao que ele fazia com o Trump. Quer dizer, tu acha que esse é o papel das Forças Armadas, Anderson? Tu acha que os militares estão lá dentro do governo, eles estão ratificando isso, eles estão concordando com isso. Então, assim, são muitas coisas, né, que estão erradas no Brasil, muitas coisas, né? E nós deveríamos realmente ter as Forças Armadas do lado do povo,
do lado do povo. Do lado do povo que eu digo, do povo que precisa, né? Porque uma pequena minoria que vive no Brasil, né, eles têm uma vida agradável. A maioria do povo não. O exército também teria que estar focado para isso, né? Olha quanta mão de obra nós temos aí, né? Olha quanta estrada tem para ser feita. Olha quanta construção popular pode ser construída. Enfim, é terrível, né? É terrível. Exato, eu tenho essa visão, eu tenho até eu acho que eles criaram alguns mitos, inclusive, de que haveria um general do exército, tinha que ser uma pessoa com conhecimento geral, né, grande. Imagina alguém que vai liderar um exército da até então sexta economia do mundo, né, hoje 12ª, mas enfim, um país continental, né. E aí aparecem figuras como Pazuello, que é uma pessoa absolutamente ignorante, incapaz, né? Uma pessoa absolutamente incapaz. Um secretário da saúde dos nossos municípios pequenos aqui faria melhor. Né? Faria melhor, teria uma noção melhor do que é o SUS, de como funciona, né? Uma noção, não se enganar entre os estados da federação, né? Saber onde é que eles ficam, né? E como é que pode se chegar até eles. Eu acho que qualquer um dos secretários de saúde aí, nosso, aí, faria melhor do que esse general da República. Então é uma certa decepção. Aí tem gente que já fiz esse tipo de fala, mas torce contra. Eu torço pro Inter. Política eu penso ela, né, e dou a minha contribuição, enfim, posso. Né? Concordo contigo, Alisson, porque assim, ó, se tem um governo que é omisso e que, em função dessa omissão, propicia a morte das pessoas por asfixia, entende? 344 mil pessoas. Se tem um governo, né, que simplesmente autoriza incendiar a floresta amazônica, roubar as riquezas dos indígenas, matar os indígenas, incendiar o Pantanal, entregar nossas riquezas também que existem lá. Se tem um governo que não tem nenhuma visão estratégica de combustíveis, né? Olha só, R$100 um bujão de gás, R$6 um litro de gasolina. Então, se tem um governo que faz tudo isso e, do outro lado, beneficia o capital especulativo financeiro, que já vai indo muito bem, muito obrigado. Quer dizer, o país está trabalhando para o capital especulativo hoje. De cada $100 da nossa riqueza, 100, $43 é para pagar a especulação financeira. Quer dizer, se tem um governo que faz isso, eu não quero que ele dê certo. Eu não quero que ele dê certo. E outra, uma coisa é governo, outra coisa é Estado. O Estado é um ente. O governo são as pessoas que estão lá. Eu sou contra as pessoas que estão lá. E eu não sou contra o Brasil. Eu gosto da bandeira brasileira, eu me visto de verde e amarelo, eu tenho orgulho de ser brasileiro, não bato continência para a bandeira americana, não bato continência para a bandeira israelense, em que pese eu respeitar o povo americano e o povo israelense, né, mas eles são soberanos, cada um no seu país, e aqui é o meu, entende? Eu não faço isso. Então, eu acho assim, que nós, da esquerda, somos muito mais patriotas do que eles. Muito mais patriotas. Que nós queremos um Brasil desenvolvido, entende? Nós queremos a reforma agrária, nós queremos que a propriedade sirva e tenha função social. Nós queremos que as empresas produzam, não especulem. Nós queremos que as pessoas ganhem bem. Porque olha o contrassenso, né, Alisson? Olha só que loucura. A CLT foi reformada, a Previdência foi reformada. As pessoas estão passando estão no grau da miséria. Salários baixos, os que estão trabalhando. E vivemos num regime de modo de produção capitalista. É um contrassenso. Quem é que vai comprar? Quem que compra, gente? Quem que vai consumir? Consumir o quê? Porque assim, eu acho a maior burrice, né, os empresários brigando, eu quero um comércio aberto, brigam, comércio aberto e tudo que é jeito, para o UTIs explodindo. Mas abrir por quê? Se você apoia um governo que exatamente é contra você, é contra o comércio, um governo que é contra a economia, porque ele faz com que o povo fique paupérrimo, um povo viva na miséria. Se é um governo sério, mesmo capitalista, investe no consumo, aumentando salários, dando condições, dando crédito, né? Minha Casa Minha Vida, ProUni, enfim, todos esses projetos que são de transferência de renda, né? Bolsa Família, são transferências de renda. Então, tu acha que o dinheiro vai para baixo do colchão deles? Não. O dinheiro vai circular na economia, gente, vai circular. Então, é um contrassenso dizer que esse governo é
é capitalista, é um contrassenso dizer que são liberais, não são. É um governo que está aqui simplesmente para explorar as nossas riquezas, tá? E sugá-las para dentro do mercado financeiro, que é uma grande mentira, que é uma fictícia mentira. Imagina, eu tenho 100 bilhões investido no mercado financeiro. Gente, quero ver tu usar esse dinheiro, não existe dinheiro. Traz aqui para a realidade, então, os 100 bilhões. Quero ver se tu consegue. Não consegue, gente. Esse dinheiro não vai nunca sair de lá, do mundo virtual. É de que nem dinheirinho do banco imobiliário. E para bancar essa loucura, tu tem que cada vez arrochar mais o povo. Cada vez arrochar mais. A loucura vai quebrar. É um castelo de cartas. Entende? Só que essa loucura já está quebrando. O capitalismo já está em ruínas. E essa fase do neoliberalismo financeiro é os estertores dessa ruína. Está lá no 3º livro do Capital. É os estertores da ruína. É o fim. É a implosão do negócio. É o desespero. Entende? Então, a própria pandemia faz parte disso. A própria pandemia faz parte disso. Né? Na medida que se explora a natureza de uma maneira totalmente desordenada, enlouquecida, hoje a natureza, né, os agentes naturais, eles estão vindo para cima da população. Vírus, bactérias, doenças, né, secas, desertificação, efeito estufa. Isso é retrato do modo de produção capitalista que nós vivemos. E o nosso governo não faz nada contra, bem pelo contrário. Nosso governo vai apagar o incêndio da Amazônia com um balde de combustível, um balde de gasolina. Exato. É o projeto que está errado. E a gente vê essas consequências aí na questão do meio ambiente, que é um falando vários temas aí que a gente tem que retomar, inclusive na esquerda, né? O meio ambiente, a reforma agrária, a gente tem reforma urbana. Reforma agrária. Aqui em Passo Fundo tem 150 ocupações. Reforma urbana, gente. Reforma urbana, exato. Tu vê proprietários com 2.000, 3.000 imóveis e tu vê uma massa de pessoas que não tem onde morar, que não tem uma referência de moradia, que não tem saneamento básico, que não tem saúde digna, que não tem água potável, que não tem energia elétrica. Como é que nós, em pleno século XXI, mandando naves para Marte, para procurar vida em Marte, nós não conseguimos enxergar a vida aqui na nossa cidade? Exato. Nós estamos gastando bilhões para mandar naves para Marte, para ver se tem micróbios, germes lá, e a gente não consegue ver gente sofrendo debaixo do nosso nariz, Alisson. Essa é a doença do ser humano moderno. É a doença. A falta de empatia, de solidariedade, a falta de afeto que as pessoas têm em cima de um regime individualista, egoísta, né, que só faz as pessoas se dividirem no ódio, né, na diferença, enquanto a diferença devia nos fortalecer. Sim. É as diferentes formas de pensar que nos fortalecem, não é o contrário. Hoje vivemos sob o regime do pensamento único. Ou tu pensa que nem os fascistas pensam, ou tu é um cara, um petralho, tu é um comunista, tu é sei lá o quê. Só que as pessoas não se deram conta que toda essa miséria que elas estão vivendo no mundo e no Brasil é o capitalismo, gente. Você que está me assistindo, me diga quando é que nós fomos comunistas. Nunca fomos comunistas. Nunca. A miséria e a desgraça que nós estamos vivendo é dentro do modo de produção capitalista, de concentração de riqueza, né, e de arremesso de milhares e milhares de pessoas para a miséria todo dia. É isso que vocês têm que pensar. Tipo. É isso que nós temos que refletir. Esse é o papel da política. Exato. Bom, muito bem, professor Júlio. Vamos dando sequência aqui. Tem bastante gente nos vendo e nos ouvindo. Opa. Eu vejo alguns aqui que é o que a Lete sobe aqui para mim, tá, gente? Mas como eu falei, a gente tá na página do informativo, na minha página, aliás, curte, compartilhe no meu perfil, no perfil do Júlio, no perfil da Geis, no perfil de mais umas 20 pessoas aí nesse momento, tá? E o senhor e a senhora que está nos ouvindo aí também. Eu vi o Matheus Demarco, nosso presidente do partido. Eu vi o Lúcio Dias, nosso vereador aqui do Partido dos Trabalhadores. Abraço pro Lúcio. O Leão Gonçalves, nosso candidato a vice-prefeito. O Evandro Iscariote, que é uma sumidade no debate das agrárias. A Rosa Giovanoni, nossa militante do CEPERS. José Flávio Godoy da Rosa, ex-prefeito de Fontoura Xavier. Tem alguns comentários aqui. Vamos lá.
O Carlos Godoy eu vi também antes ali. Ah, gente. Que bom. Marcelo Nunes, Pastoral da Juventude da Diocese de Cruz Alta, presente. Muito bem, Marcelo. Um grande abraço. Tempo que não vejo o amigo lá de Juí. Vamos pôr em prática as ideias do Papa Francisco. Isso aí. Rudinei Portela. Gostaria de perguntar por que o pessoal do Bolsonaro, inclusive aqui na nossa cidade, querem que votem à força, ninguém pode se manifestar. Edmilson Secom. Pedalada fiscal sempre foi um empréstimo para pagar as contas que todos os governos utilizaram. Que todos os governos utilizaram desse expediente, mas que no governo Dilma transformaram em crime para aplicar o golpe na democracia. Perfeito. Isso aí. O Secom não precisamos nem comentar, isso aí mesmo. Só assinando embaixo. Na pergunta ele já esclareceu tudo pro povo. É isso aí mesmo. Tem mais alguém? A Rosa Giovannoni. Os militares que estão no governo têm um projeto para eles, sectários e ditadores, e o Bolsonaro sustentado enquanto garantir poder político e econômico para eles, a ponto do presidente dizer que é seu exército. Exato. Com certeza, a Rosa, sempre nossa, sempre companheira aí, sempre presente. Sim. O Rudinei, esses sistemas fascistas, eles se organizam mesmo na violência. Sempre foi assim, historicamente. Exatamente. Então eles tentam impor essa violência, mas na minha opinião é que nem esses cachorrinhos que acoam, assim, é só tu bater os pés que eles correm. É só, entendeu? É só enfrentar que eles correm. Uma que eles não têm esse poder de violência física, eles dizem que tem. Por isso que eles andam em bando, eles são machão em bando. Né? Um por um e só no soco, que nem era nos nossos tempos, nas vilas aí, eles não vêm. Eles vêm em bando, são covardes. Né? Isso eles vêm. Então, eu acho que é uma tarefa nossa também se impor, tanto no debate político, quanto inclusive, né? Não se afrouxar em nenhum momento, entendeu? Eles não vão nos calar, simples assim. Mas é uma tática deles. É uma tática muito antiga de intimidação. Diga, Júlio. Quando o nazifascismo, que é uma história recente nossa, impôs um regime de segregação, impôs um regime de violência, né? Quem que os nazistas elegeram? De inimigos. Os judeus, os comunistas, os negros, os homossexuais. Eles eram os inimigos da nação. E o povo alemão, que não era um povo burro, entende? Era um povo inteligente, culto, entende? Ele ficou fascinado pelo nazismo. Fascinado pelo nazismo. E aí de quem falasse mal do Hitler na época. Entende? Tava comprando uma briga, eles eram capazes de invadir tua casa de noite e te matarem. Entende? Nós vivemos o mesmo processo hoje de fascínio. Porque o fascismo gera um fascínio. Porque ele toca naquilo que nós temos de mais animal, né? de mais atávico. Esse fascismo toca. Por isso que eles odeiam, eles têm ojeriza a civilização. Eles têm ojeriza a vida civilizada. Eles têm ojeriza ao progresso, ojeriza a cultura, ojeriza a ciência. Entende? Eles vivem e se alimentam do próprio ódio. É a maneira que o regime tem de sustentar. Só que se nós o enfrentarmos, eles vão realmente crescer e vão tomar conta. Olha o que o nazismo fez. Para acabar com o nazismo, pessoal, vocês lembram? O mundo todo teve que se unir. O mundo todo. Entende? Capitalistas e comunistas tiveram que se unir para pôr fim ao nazismo. E não foi fácil pôr fim ao nazismo. E graças ao Exército Vermelho, né, que em 1945 invadiu Berlim e fincou a bandeira da União Socialista, da República Socialista Soviética lá no parlamento alemão. Se não, caso contrário, nós estaríamos hoje falando alemão aqui, cara. Nós estaríamos falando alemão e não português. Então é assim que nós temos que ver. O povo tem que sair desse fascínio. E o fascínio, hoje, quem garante o fascínio são as igrejas evangélicas, os cultos fanáticos, né? Não digo todos, alguns. Mas são esses cultos fanatizantes que alimentam esse fascismo. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí que diz, né? Fascismo fascinante deixa a gente ignorante e fascinada. Só que nós não fazemos a vida com fascínios, nós fazemos a vida com a realidade. O que adianta eu defender uma sociedade capitalista, né, a propriedade privada, se eu não tenho que comer na minha casa, moro num barraco de aluguel, estou desempregado?
entende? Eu estou defendendo uma ideia que não é minha. Então, nós temos que ter noção de classe, Alisson. Nós temos que saber que de lado da história nós estamos. Nós somos trabalhadores. Nós vivemos o nosso trabalho. E o mundo se divide entre os que vivem do trabalho alheio e os que vendem a força de trabalho. Os explorados e os exploradores. Não adianta, isso é uma coisa histórica, sempre foi assim. E a pior coisa que tem é você estar no lado errado da história. A pior coisa que tem é você ser um trabalhador e defender aquele que te explora e achar bonito. Nós temos que ter noção que somos trabalhadores e o nosso lado da história é esse aqui. É o lado dos trabalhadores. E nós temos que se unir em cima dos nossos projetos de trabalhadores. É isso que nós vamos ter que fazer. Exato. Júlio, pessoal, nós vamos ir mais um pouquinho aqui, tá? Fiquem aí, curtam, compartilhem, a Alexandre vai ler mais alguns comentários. E eu tenho mais uma pergunta para ti sobre o cenário 2022. Como é que tu vê aí, como é que tu vê o cenário todo da eleição 2022? Tem mais algum comentário aí? O Alex Napveira está participando, falou bem isso, resumiu bem esses covardes. Uhum. Um abraço para o Jorge Augusto Pedroso, também nos acompanhando. Matheus Demarco, saudações fraternas, companheiros e companheiras. Companheiro Alisson e Júlio Caetano. Raquel Teodoro da Silva. Um abraço, Matheusão. Nesse governo, a representação feminina chega a ser ridícula, pois nomeia uma figura que descaracteriza a força e a inteligência da mulher brasileira. Isso aí, Raquel. Realmente. Israel... Um abraço, a Raquel é lá de Espumoso, tá? Opa, a Daniela é lá de Ibirapuitã, é regional o negócio, em Fontoura presente, Ijuí. Né? Pode botar as cidades aí, pessoal, que tá aí para nós também citando as cidades também. Passo Fundo, com o Júlio, né? Já tá internacional o negócio. Giovannone, ela disse que hoje tivemos 2.249 mortos por Covid. É uma tragédia, que né? Absurdo, né? É uma coisa, é uma tragédia, enfim. É uma guerra, né? Uma guerra. Nós estamos sendo mortos dormindo. Exato. Não existe governo. Daniela não Betim. existe. Bolsonaro deu vez e voz à misoginia, à eugenia, à imbecilidade, à cegueira e à ignorância. Que triste o que estamos vivendo. E o pior de tudo, o pior de ter dado voz, Daniela, é ver quantas pessoas são misóginas, defendem a eugenia, né, que é a supremacia de uns sobre os outros a partir da raça. Né? Enfim, é ver o quanto isso está arraigado na nossa cultura, né? Eu fiz um textinho, consegui esses dias fazer um textinho bem curto, Júlio, e que sintetizou e foi assim, uma coisa que proliferou na internet, assim, né? Que foi da gente, por exemplo, em relação à pandemia, a gente normalizar a morte de pessoas idosas ou de pessoas com que a gente aprendeu a chamar de comorbidade, que é o que cada um de nós pode ter um problema físico, né? E que se assemelha ao nazismo, né? A primeira vítima do nazismo, até tu citou os judeus, os negros, os homossexuais, mas a primeira vítima foi os deficientes, né? Foram. Porque eles entendiam que as pessoas com deficiência eram um peso para a sociedade e queriam extirpar essas pessoas da sociedade, né? E as pessoas tratam as mortes de idosos hoje, ou de pessoas com comorbidades, que é uma coisa que eu não consigo nem falar direito, me dá uma raiva quando vejo falando isso, que é que como se a pessoa tivesse uma doença, ela pudesse morrer. Né? Ou seja, esse aí ia morrer mesmo. Né? E isso nada mais é do que um embrião nazista. Né? É a ideia de que uns mal, né? pesam na sociedade, né? E que não merecem viver. A banalização do mal. Né? A Hannah Arendt, quando foi cobrir o julgamento de Nuremberg, e ela ouviu o general alemão, aquele sendo interrogado, ela ficou abismada, assim, com a frieza daquele general, né? Como é que é o nome dele? Fugiu o nome aqui. Ela ficou abismada com a frieza daquele general alemão, que, enfim, em cima, ele sendo culpado de tantas mortes, né, tanto assassinato, né, na Câmara de Gás de judeus, ele dizia simplesmente que estava cumprindo ordens. Só isso. Ele estava cumprindo ordens, ele não podia fazer nada. Quer dizer, hoje as pessoas elas não conseguem mais pensar como seres humanos. Né? Os direitos humanos hoje, em que pese todo mundo vivenciar direitos humanos, as pessoas não dão valor devido para o que vem a ser os direitos humanos. Eu, esse tempo, me envolvi num debate de direitos humanos
e tinha uma pessoa ferrenha, dizia que direitos humanos era só para bandido, para marginal, para não sei o quê. Eu dizia, então abra mão dos teus direitos humanos, já que tu não quer eles. Abra mão, diz, eu não quero ser tratado com direitos humanos, eu não quero o devido processo legal, eu não quero ter uma condição mínima de vida, eu não quero sofrer a presunção de inocência, eu não quero que o ter o Estado direito de me falar forneça e uma de série de opinar em benefícios. sociedade. Claro, eu não quero nem ter o jeito de pensar. Então, quer dizer, as É. pessoas hoje, elas acham, assim, elas perderam a capacidade de pensar como seres humanos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de uma reforma, mas efetivar em todas as nossas dimensões de vida direitos humanos. Direitos humanos. Eu li um livro do Richard, como é que é o nome? É o Harris, é um cientista americano, é um neo-darwinista, e no livro dele tem uma passagem interessante que ele foi investigar uma caverna na Tanzânia e tinha lá um fóssil de 3,7 milhões de anos. Eram pegadas de humanos, né, humanoides, e as pegadas, 3,7 milhões de anos, elas eram sobrepostas, pés grandes e pequenos, foram fossilizados num leito de um rio. E o que chegou à conclusão, o arqueólogo? Que nós andávamos em bando, e que nós andávamos juntos, e que nós andávamos juntos. Então, o ser humano sempre foi um sujeito de coragem, e o que nos levou à coragem é o afeto de andarmos juntos. Ele ousou dizer, o arqueólogo, que devia, pelos pares de pegada, que estavam andando até de mãos dadas. Então, há 3,7 milhões de anos, nós somos herdeiros desse pessoal. Nós somos herdeiros desses hominídeos. Nós somos herdeiros e nós perdemos a nossa capacidade de nos projetar no outro ser humano. Nós perdemos essa capacidade. E nós temos que resgatar isso o quanto antes. Porque na medida que eu não me enxergo no outro, o outro não se enxerga em mim também. Entende? E aí que vem a questão da política. Aí que vem a questão da política e vem a banalização do mal. Entende? Se o outro tá morrendo, tudo bem, eu tô vivo. Por que eu vou me preocupar com o outro? Né? Então, assim, é isso que o povo tem que acordar, gente. É isso que o povo tem que acordar. Entende? E não adianta eu ter uma Bíblia na mão e um revólver na outra. Não adianta nada. Não dá, né? Não combina, né? Não adianta nada. Não combina, né? Não adianta nada. Né? Até porque as armas de Jesus foram outras, né? Foi a organização popular, né? Contra o império, a favor da vida das pessoas, a divisão do pão, né? A única atitude violenta dele foi quando estavam explorando dentro do coisa, né? Sim, estavam cobrando o dízimo lá, né? O dízimo, né? Júlio, para nós encerrar aí, teu cenário para 22, o que tu pensa e o que tu deseja? Se tu puder separar, né? Assim, eu desejo uma grande frente antifascismo no Brasil. Eu desejo que se faça uma grande frente antifascismo no Brasil, uma frente que tenha um projeto claro de nação, um projeto claro de inclusão social, um projeto claro, né, de resgate da nossa democracia e da nossa soberania, uma frente que tenha um contorno de esquerda, centro-esquerda, né, e até de uma centro-direita que tenha um compromisso com a nação, né. Eu tenho esperança que isso ocorra, né? Tenho certeza absoluta, né, que temos todas as condições para costurar isso, todas as condições, começando pelos nossos diretórios políticos, começando pelos nossos líderes políticos, de fazer essa costura, e tenho esperança, né, aí que vem a minha contradição, né, que Lula seja o nosso candidato a presidente. Não adianta dizer, que adianta você querer botar o Lula numa mesa quando ele tem lá 40% da intenção de votos, que ele tem um partido organizado em quase todos os municípios do Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores é organizado em quase todos os cantos do Brasil, querer botar em pé de igualdade com um sujeito que tem 3%, né? E que é só tá ali de looping de movimento. Não. Então, sentar com realismo, entende? E fazer essa grande construção política, essa grande engenharia política, que hoje o nosso grande inimigo se chama Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e tudo que eles representam, tudo que eles representam. É isso que eu tenho esperanças para 2022. E que tenhamos assim candidatos para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador. Sim, nós tenhamos um leque de oportunidades de lideranças
locais e regionais. Pessoas que tu possa enxergar, ver, contatar, que tu sabe onde é que mora, sabe quem são os pais, quem são os parentes, pessoas de verdade, assim, que convivam e saibam das nossas agruras. Então eu tenho essa esperança, né? Essa esperança. Que bom. Que possamos costurar isso, tá? Vamos lutar por isso. E temos muita gente boa aí, Alisson. Muitas lideranças novas e jovens, né? E nós temos que renovar a política e não perder a esperança nela e apostar nas pessoas que realmente estão dispostos, né, a doar suas existências e suas vidas para que isso aconteça. Muito bem. Muito bem, Júlio. O Júlio é sempre uma aula. Tem mais alguns comentários aí, gente? Tem bastante, só não sei na questão de tempo, né? Lê mais aí uns 3 ou 4 aí, a gente... Olha, eu tenho audiência amanhã às 9 da manhã. Então tá. Temos tempo, então. Vamos lá. Christian Sangalli. Christian Roger. A eleição 2022 é nós e Bolsonaro. A direita que deu o golpe está tentando criar um candidato. Jogou uns 7 ou 8 no balaio para ver se algum prospera. É mais ou menos isso. É verdade. E pior que ficaram meio... Na minha opinião, estão querendo até se socorrer no Lula. Né? Querendo que o Lula seja o candidato do centro. E aí para restabelecer o jogo democrático. Nós já fizemos o Bolsonaro usar máscara. Né? Não consegue? Eles tiveram uma ilusão de que conseguiriam segurar o monstro. O Edmilson Secom. Triste mesmo é ver as pessoas voltarem a buscar sobrevivência se alimentando no lixo. Depois do golpe de 2016, as políticas públicas de assistência social reduziram drasticamente e a miséria voltou com tudo. Aqui em Passo Fundo está visível o aumento da pobreza, com um aumento assustador de pessoas morando nas ruas, se alimentando do lixo e de pedintes. A gente vê a estatística, né? Sim. É uma estatística que está aos nossos olhos, né? A volta das pessoas pedindo, a volta da miséria, a gente está vendo, né? Que a gente tinha deixado de ver quando o Brasil tinha saído do mapa da fome. César Augusto. Mas a gente lembra do Fome Zero, né? Fala, Cezinha. Grande, César. Perdemos a noção de humanidade quando o então deputado Bolsonaro enalteceu um torturador ao votar no impeachment da presidente Dilma. E depois acabou o presidente. Lamentável. Deveria ter sido preso em flagrante. Exato. É verdade. Concorda? Do ponto de vista político-jurídico. Tranquilo, imagina. Imagina um assassino, um estuprador. Um assassino, estuprador, né? Uma pessoa que, investida de Estado, fazia aquelas atrocidades em pessoas presas, né? Totalmente imobilizadas. Como é que tu pode votar num sujeito que tem esse sujeito como líder? Que prega esses valores de solidariedade, de humanismo, né? É um absurdo isso, né? E depois eu vou na igreja lá comer hóstia todo domingo. Eu voto nesse cara e vou lá chorar pela fé cristã lá. É horrível isso. Não tem lógica. Sublinhar a participação do César, tá? O César foi colega do Júlio e é uma pessoa que eu conhecia aí agora há pouco tempo, posso dizer, um ano atrás. Aí, a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas a gente conversa seguido, é um militante, ele é soledadense, brisolista. Nossa turma é de 83. Entramos no direito em 83. Viu? Entramos no direito em 1983. Contrário. Que bueno. A maioria da turma que está aqui nos assistindo nem era nascida. Em 83. Eu já era. Eu sou de 77. Mas tem mais aí, gente? Selecionei mais um comentário. Fernando Caetano. A uberização que precariza o mercado de trabalho não pode ser uma mola para uma força contrária de reorganização dos trabalhadores de forma coletiva e colaborativa? Na Europa e Estados Unidos, diversas experiências se dão no modelo de cooperativismo de plataforma. Claro. Essa eu tenho que... Eu vou emendar a pergunta dele, mas eu não saberia responder. O Júlio, creio que saiba responder. Eu acho assim, Como é que a gente vai lidar com essa nova realidade? Eu não sei se tu leu daquele que é advogado do Grêmio, o Antônio... O Bolsonaro? Não, ele é do Simpro também, Vicente. ele é um cara... Vicente? Isso. Antônio e ele Vicente. escreveu meio que na contramão, o inverso do que o Caetano... Quem é que comentou? Fernando Caetano. Fernando Caetano. Ele disse que nós temos que voltar a valorizar a carteira de trabalho
e, obviamente, se reorganizar daquela forma. Ele tá dizendo aqui para partir por uma nova forma de organização. Tu que é um advogado trabalhista, que conhece do mundo do trabalho. Eu sou assim, ó, em pese de ser um advogado trabalhista e travar a minha relação profissional em cima dos contratos de emprego, eu sou um cooperativista nato, entende? Eu acho que o cooperativismo, ele consegue, é um antídoto à mais-valia do capital. Porque na pessoa do trabalhador, tu tem o trabalhador e o patrão. Você trabalha para ti mesmo, entende? Você é a tua própria mais-valia. E o trabalho cooperativado é a maneira mais inteligente de se trabalhar. Olha o MST, gente. Olha o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Olha as cooperativas, né, que os trabalhadores sem terra têm, cooperativa de plantio ecológico, cooperativa de produção de alimentos. Eles produzem alimentos de qualidade, né, em sistema cooperativado. Eles têm assim, o segmento educacional, eles têm o segmento de formação, o segmento de trabalho cooperativo, eles têm várias espécies de cooperativa. O cooperativismo, quando foi inventado, ele veio em resposta a uma antítese do capitalismo. Por que eu vou vender a minha força de trabalho para um terceiro, enriquecer, se eu posso explorar ela de mim mesmo, junto com meus companheiros? Um outro igual, a vários outros. O cooperativismo é um avanço nas relações de trabalho, entende? É um avanço, né? Um avanço. Então, eu sou um cooperativista nato, gente, nato. Eu acho que a sociedade organizada em cooperativas, ela é uma sociedade que tende, né, a alcançar uma excelência de qualidade de vida. Assim, ó, eu só digo, vá visitar as estruturas do MST, vá visitar uma ocupação do MST, vá visitar uma cooperativa do MST, vai lá ver como é que funciona. Deixa eu dar uma complicada na situação. Eu também sou, do ponto de vista do mundo da luta política, né? De equilíbrio de poder, de democracia. Mas esses exemplos, eles são de cooperativas de produção. A cooperativa, daí no sentido que o Fernando, né, falou, seria, do que eu entendi, de trabalho. Trabalho urbano. Essas experiências, elas ainda são, elas remontam lá às corporações de ofício, que tu conhece melhor do que eu, lá do início, os artesãos lá que se organizavam. Mas e como é que tu acha que esse é o caminho? Associações, federações, cooperativas de pessoas autônomas? Isso é uma alternativa. Isso é uma alternativa. É uma alternativa, inclusive, para nós poder usar a propriedade privada de forma coletiva. Entende? É uma alternativa. É uma alternativa de nós fazer com que... É uma alternativa como que nós fazemos com que a propriedade seja usada como uma finalidade social e princípio. E as cooperativas, elas não existem só de produção. Tem N cooperativas. Tem cooperativa de tudo que é tipo de coisa. Entende? É óbvio, né, que o capitalismo não quer isso. Né? Não quer. Porque aí tu não vai ter a figura daquele sujeito que vive da diferença entre da compra da tua força de trabalho e o preço da mercadoria. Né, que é o que vai concentrar para ele. A expropriação não vai mais existir. Entende? Eu acho assim, nós vamos ter que viver ainda muito tempo diante do regime de contratos de emprego, e o que nós podemos torcer é porque eles sejam cada vez mais justos. E o contrato de emprego, como qualquer outro tipo de contrato, tem uma função social. Tem uma função social. O que é a função social no contrato de emprego? Que ele possa prover dignamente a vida daquele trabalhador e da sua família. Claro, vai custar para o capitalismo isso. Entende? Aí que está o problema. Esse é o paradoxo. Né? Tu sabe, como advogado... E eles querem pagar cada vez menos. A relação capital-trabalho é ambígua. O empregado quer ganhar cada vez mais e trabalhar cada vez menos. E o empregador quer que ele trabalhe cada vez mais e pagar cada vez menos para ele. Essa é a lógica do capitalismo, é a lógica da escassez. Entende? Se eu produzir um saco de arroz para cada habitante do Brasil, acabou, o arroz vira barato. Aí ninguém mais quer. Aí não tem mais graça de produzir arroz. O arroz só está caro porque tem fome. Porque tem menos arroz e mais gente para comer. Capitalismo é o modo de produção da escassez, gente, da miséria. Ele produz menos e mais pessoas para querer. Imagina se eu tivesse produzindo comida para que todos pudessem comer. Aí vem a questão da planificação, da economia socialista, que tu planifica que alguns bens são de valor social inestimável. E eles têm que ser produzidos para todos.
E todos têm que ter acesso a esses bens. Planificação de economia, os bens inestimáveis, que nós não temos no Brasil. Agora, os países que têm um regime socialista, eles têm isso aí, né? Estratégico. Mas eu vou deixar, como é que eu vou matar o trabalhador de fome? Não posso, né? Não dá. Garante o básico. Então, assim, aí vem uma questão de modo produção, que é outro tema, né, que nós vamos ter que explorar um dia. Muito bem, professor. Pessoal, Júlio, mais alguma coisa para encerrar aqui? Olha, dizer assim que eu estou muito feliz e satisfeito por poder conversar contigo. Olha, se eu te conheço já faz um tempo, um bom tempo, quando tu foi ainda aluno do Ipojucã, né, do meu sócio. Grande abraço, Ipojucã. Ipojucã continua firme na luta, né? E eu acompanho toda a tua evolução, tua trajetória política, como profissional, como político, como cidadão, né, de Soledade, né, preocupado com a terra onde você vive. Não é fácil tirar a cabeça para fora d'água, né? É mais fácil se manter ali embaixo, mesmo que asfixiante, mas quem tira a cabeça para fora d'água está sujeito, né, a sofrer, e sofrer bastante. Mas no teu caso não, porque tu sabe assim, tu tem muita gente que acredita em você, tu tem muitas pessoas que acreditam no teu trabalho, e eu acho sim que ainda nós vamos ouvir falar muito de ti, tá? Essas lideranças novas, nós precisamos oxigenar as artérias aqui da nossa região, né, para que elas possam falar em nosso nome, agir em nosso nome, né, e trazer a alegria, a felicidade de volta para a nossa população vulnerável e carente, tá? Um fraterno abraço para ti, Alisson, e um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo, né? Um fraterno abraço para todos que participaram desse bate-papo, e dizer que a gente aprende muito conversando, e não só aprendemos conversando, nós nos curamos conversando, né? E eu acho que nós temos que nos curar, voltar a sermos humanos novamente. Júlio, muito obrigado. Me senti num debate, mas ao mesmo tempo numa aula, né? A riqueza da tua fala, uma fala muito rica de conteúdo, de profundidade. Aprendi bastante, saio muito melhor do que entrei. Manda um abraço pro Ipojucã, né? Sim. Ipojucã foi meu orientador, né? O Ipojucã daria um bom conselho pro Rudinei na hora que ele falou que os fascistas eram violentos. O Ipojucã responde na lata. Na lata, é verdade. O Ipojucã gosta de não dar moleza pra ele. Tá? A Sandra, verdade. Minha sogra, foi aluna do Ipojucã, escreveu agora aqui, né? Sim, então, sim. Muito obrigado, hein, Júlio? Convido a todos e a todas. Quinta-feira que vem tem mais. A gente se encontra aqui nesse bate-local, tá? Muito obrigado. Curtam, compartilhem, tá? Grande abraço, mano. Tá? Até mais. Tudo bom aí.